Eu acredito que Deus tem algo muito especial para as nossas vidas. Eu quero convidar você a ler comigo a história do filho pródigo, mas é exatamente um ponto onde às vezes a gente para de ler, ou às vezes a gente não entende, que com certeza é algo que Deus quer falar para nossas vidas. Em primeiro lugar, você sabe que o filho pródigo foi aquele filho que Jesus conta a história, que saiu da casa do pai, foi para uma terra distante, gastou tudo e um dia retornou para a casa do pai, e o pai celebrou a vida dele. Mas eu quero que você leia comigo hoje um verso e um texto que fala exatamente sobre o outro irmão, que eu quero que você preste bastante atenção comigo. Está no livro de Lucas, capítulo 15, no verso 25. Lucas, capítulo 15, verso 25. Para quem tem a Bíblia, que nem a nossa da Revo, está na página 1147. Ou quem quiser acompanhar com o telão, no telão também pode estar fazendo isso. Amém? Vamos ler. Lucas 15, 25 diz o seguinte: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava para sua casa, ao aproximar-se, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho, ele se indignou e não queria entrar. Ele saiu, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar para a festa. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastou tudo, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Repita comigo: você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Amém? O tema da mensagem de hoje é carregando a identidade de filho. Carregando a identidade de filho. Amém? Vamos fechar nossos olhos, orar mais uma vez. Pai, nessa noite nós reconhecemos essa identidade de filho, que cada pessoa aqui nesse lugar, muito mais do que apenas ter conhecimento da Tua Palavra, venha ter revelação de quem Tu és, venha ter revelação da sua identidade como filho e entender que cada um de nós somos amados e escolhidos por Ti. Que Seu doce Espírito Santo possa tocar nossa vida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode tomar o seu lugar, fique bem à vontade. Agora sim, tome o seu lugar. A palavra de hoje, ela com certeza vai tocar nossos corações e ela traz muitas memórias para mim sobre a minha vida. Quando a gente fala sobre esse contexto, a gente vê um contexto familiar, onde um senhor ele tinha 2 filhos. A história provavelmente você já conhece, que era o filho pródigo, onde ele simplesmente pegou tudo que tinha, a sua herança, falou para o seu pai, que estava indo embora para outra cidade, ele foi, gastou tudo, e quando veio a fome, ele perdeu tudo que tinha, simplesmente ele retornou para a casa do seu pai, ele caiu em si, reconheceu todos os seus erros, ele foi recebido pelo pai em grande festa. Mas também o ponto que a gente quer falar é sobre um outro filho, que ele estava na casa do pai o tempo todo e ele não reconhecia tudo o que estava acontecendo na sua vida. Quem consegue entender que aqui estava havendo um conflito familiar? Quantos aqui já passou por algum problema familiar, algum conflito dentro de casa, algum tipo de briga, faz um barulho, levanta a mão, assim um pouquinho com vergonha? Quem já percebeu que relação familiar não é fácil? Quem já percebeu que às vezes viver com irmãos, viver dentro de um contexto familiar, existem umas pessoas que gostam de fazer algo de um jeito, de outras pessoas de um outro jeito, mas o interessante é que família é algo que é uma bênção na nossa vida, amém? E quando a gente olha para esse contexto, a gente pode olhar até mesmo para crianças. Quem é pai aqui faz um barulho, levante as mãos, faz o barulhinho. Quem é pai, que Deus dê muito mais filhos para vocês, amém? Alguém falou, não, isso aí não, tá bom, o que eu já tenho já é o suficiente, esse aqui já vale por 3, já deixa as professoras na escola de cabelo em pé, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, filhos são bênçãos. E quando a gente olha para esse contexto, existiam 2 filhos,
E eu lembro muitas das vezes a minha relação com o meu próprio pai, minha relação dentro de casa, porque existe algo interessante. Nós podemos reconhecer os nossos pais apenas por alguns sons, por algumas manias ou por algo que eles possam fazer. Eu não sei você quando era criança, mas quando meu pai ele batia na porta, quando ele chegava do trabalho, simplesmente eu conseguia saber que era ele sem vê-lo. Alguém mais é assim? Ele chegava em casa, ele tinha uma batida diferente, uma forma que ele andava, ou algo que ele fazia, que fazia com que eu reconhecesse ele. Inclusive, meu pai, ele tinha um assovio característico dele. Ele assobiava de uma maneira que eu sabia quem ele era em relação às outras pessoas. Tinha alguém que tinha um pai assim também? A propósito, falando de assovio, me colocaram em um grupo do WhatsApp esses dias, assoviadores de vacaria. Colocaram o pastor Mateus, colocaram outras pessoas, que eu já saí desse grupo, eu só assoprava e não conseguia assoviar direito. Mas esse grupo me lembrou justamente sobre isso do meu pai. Ele assobiava de uma maneira que eu conseguia distinguir ele no meio de outras pessoas. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para visitar a minha família. E no dia que eu cheguei de viagem naquele lugar, estava tendo um jogo de futebol. A propósito, eu gosto muito de futebol. E chegando lá, estava tendo um jogo no estádio, era um time de Belém, que era o Remo, contra um time de Florianópolis, que era o Figueirense. E tinha aproximadamente 44 mil pessoas naquele estádio, os ingressos estavam baratos, tinha muita gente, e eu decidi, eu vou no estádio assistir o jogo de futebol. E duas coisas aconteceram lá. A primeira é que eu descobri que o estádio não tem narração. Eu cheguei lá, as pessoas, não tinha narração, eu falei, que silêncio é esse dentro do campo e o barulho na arquibancada? E falaram, não, ele é assim mesmo, não tem narração. Eu pensava que eu tinha que usar rádio ou uma transmissão para mim ter mais emoção ali. E outra coisa, eu tive uma experiência lá naquele lugar, com certeza é algo que conecta com a nossa mensagem nessa noite. E o meu pai, ele estava naquele lugar, trabalhando em uma outra arquibancada, na outra torcida, num lugar bem distante. Com tantas pessoas que tinha naquele lugar, eu não conseguia ver meu pai exatamente. Eu conversando com um amigo meu, eu simplesmente disse para ele, olha, eu não consigo ver o meu pai, mas existe uma característica do meu pai que eu consigo distinguir ele, não importa a quantidade de pessoas que tem, que é o assovio. A forma que ele assoviava para mim, desde que eu era criança, é a forma que eu lembro que é exatamente onde ele está. Então, existe característica que a gente vê numa vida de uma criança, que ela conhece e consegue reconhecer o seu verdadeiro pai. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar discorrendo hoje, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, porque eu acredito que existem características de Deus como um pai que a gente reconhece na nossa vida como um filho e que a gente precisa aprender também. A gente entende que que Jesus um dia morreu por nós na cruz, ele morreu simplesmente, não apenas pelos nossos pecados, mas para que a gente fizesse também parte dessa família de Deus, amém? E quantos fazem parte dessa família, faz um barulho, faz um sonzinho, você é um filho amado e você faz parte da família de Deus. Existem algumas características que às vezes a gente não gosta de ouvir, mas simplesmente acusa que nós estamos ficando igual nossos pais. E quando é para Deus é algo muito bom, é algo muito perfeito, e é sobre isso que a gente vai discorrer na nossa mensagem hoje. A propósito, quantos aqui você já ouviu em algum lugar que você é a cara do seu pai? Levante a mão. Alguém fala assim, Deus me livre, não é a pessoa que eu quero parecer. Outros dizem assim, ok, realmente eu entendo que eu pareço muito com ele. Alguns confundem você até mesmo com seu pai, que você é muito parecido. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende que na nossa vida, sim, nós precisamos ter algumas características que apontam exatamente que nós estamos ficando exatamente parecido com Deus. E o cristianismo, ele nunca foi apenas sobre aprender as regras e religião, mas simplesmente também é a gente se tornar parecido com o nosso Pai. É se tornar parecido com Deus, e a gente vai discorrer exatamente sobre algumas características das pessoas que carregam a identidade do Filho de Deus. Quantos aqui querem mais parecer como Filho de Deus, amém? Amém. A primeira característica de alguém que reconhece a sua identidade como um filho de Deus, é que essa pessoa conhece o coração do Pai. Quem carrega a identidade de filho, reconhece o coração
do pai. Quando a gente volta para dentro dessa história do filho pródigo, nós conseguimos entender que existia um filho que estava o tempo todo na casa do pai. Não é engraçado que o tempo todo a gente olha simplesmente para um que sai, mas a gente não consegue ver aquele que permaneceu lá dentro na casa do pai e não conseguia reconhecer o coração do pai. Em Lucas 15:31 diz o seguinte: Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que eu tenho é teu. Você consegue entender que para aquele filho, ele estava próximo do pai, mas existia algo que impedia ele reconhecer o pai como aquele provedor e aquele que cuidava da vida dele? Ele estava ali, ele vivia talvez como se fosse até mesmo um empregado, ele fazia, ele servia, ele sabia de tudo o que acontecia naquele lugar, naquela fazenda, mas ele não conseguia se ver exatamente como um filho, porque ele não conhecia o coração do pai. E ninguém aprende a viver como filho antes de conhecer quem Deus é como um pai. Então, um dos desejos do nosso coração é falar: Deus, revela para mim a tua paternidade. Deus, revela para mim quem tu é como um verdadeiro pai na nossa vida. Porque alguns problemas que a gente tem na nossa vida não é exatamente sobre a nossa dedicação ou sobre o que a gente faz, mas é exatamente sobre não se ver como um filho. Por muito tempo na minha vida, eu simplesmente ouvi a palavra de Deus e algumas pessoas dizem assim: Wesley, você é um filho amado de Deus. Wesley, Deus ele amou o mundo de tal maneira. E eu pensava simplesmente que eu não conseguia fazer parte desse mundo de amor. Eu não conseguia fazer parte dessa graça de Deus e entender que eu era amado por Ele também. Porque tudo que acontecia na minha vida, ou tudo que eu via, não era um contexto de amor. Mas quando a gente olha para Deus, a gente consegue ver o verdadeiro amor e a paternidade dEle na nossa vida. Amém? Então, esse continua sendo um dos grandes problemas da nossa vida. Nós podemos ser como aquele filho, de estar na casa, de estar na presença, mas não aprender a desfrutar daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. A palavra de Deus fala exatamente isso, que filho, tu estás sempre comigo. Ele fala aonde aquele filho estava localizado, muito antes dele falar sobre os bens que pertencem a ele. E Jesus, ele veio exatamente para mudar isso. Ele não revelou Deus apenas como Senhor, juiz ou rei, mas ele revelou Deus como um verdadeiro Pai. Ele revelou Deus como um verdadeiro Pai de amor para nós. Quando a gente olha na Bíblia, a gente reconhece uma oração bem famosa, que é a oração do Pai Nosso. Jesus, ele poderia se referir a Deus de qualquer outra maneira, mas ele referiu a Deus exatamente como um Pai. Essa palavra que pai, que é uma palavra tão pequena, mas ela tem um significado tão grande na nossa vida, porque ela pode trazer destino para a gente, ela pode trazer uma direção e trazer para cada um de nós uma nova história. Amém? Então, quem conhece o coração do Pai, muda tudo na sua vida. Quem compreende quem Ele é, não vive da mesma maneira que vivia antes, mas consegue desfrutar exatamente da presença de quem Deus é. E quem carrega a identidade de filho, permanece na presença do Pai. Toque alguém do seu lado e diga assim, quem reconhece a sua identidade, permanece na presença do Pai. Pode tocar alguém do seu lado e dizer isso. Com certeza, eu acredito que na nossa vida, permanecer na presença do Pai é algo que faz toda a diferença. A gente entende que quando nós estamos na presença dEle, tudo muda na nossa vida, tudo faz muito mais sentido. Às vezes nós pensamos que na nossa vida a gente é que nem aquele outro filho, que sai para bem longe e um dia retorna para a presença dele. Mas existe algo também que Deus ele quer trabalhar na nossa vida e falar ao nosso coração é justamente sobre permanecer. Permanecer na presença dele quando nem tudo acontece da maneira que a gente quer. Permanecer na presença dele quando nós reconhecemos que ele é um verdadeiro Pai de amor para a gente e nós podemos desfrutar de tudo isso. Quem aprende a permanecer na presença do Pai nunca transforma o seu relacionamento em apenas regra e religião. Aquele filho simplesmente ele estava na presença do Pai, mas ele vivia como um empregado. Ele vivia exatamente como um servo e não desfrutava de um relacionamento como um verdadeiro filho de Deus. Talvez na nossa vida seja um pouco parecido. Nós estamos trabalhando, nós estamos servindo, nós estamos frequentando uma igreja e tudo isso é muito bom.
mas muito mais do que Deus, Ele espera de nós apenas os nossos serviços, Deus Ele espera de nós o nosso coração também. Ele espera que nós desfrutamos da presença dEle e reconheça Ele em todos os nossos caminhos. O ponto 3 da mensagem sobre características de um filho fala: quem carrega a identidade de filho descansa no amor do Pai. A pergunta que eu tenho para você nessa noite sobre esse ponto é: você tem conseguido descansar na presença de Deus? Você tem conseguido descansar na presença do Pai? Em Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez com temor, mas recebeste o espírito de adoção. E mostra que nós conseguimos descansar na presença de Deus. Depois que conhecemos o Pai, permanecemos na sua presença, aprendemos algo que o mundo não consegue oferecer para a gente. As propostas, os lugares, os relacionamentos não conseguem oferecer para a gente, que é a palavra descanso. Talvez o descanso que você precisa para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração, ele não está lá fora, ele está na presença de Deus. Ele está dentro de um relacionamento com Deus e reconhecendo Ele como o seu verdadeiro Pai. Talvez nós vivemos de uma maneira onde a gente faz diversas coisas e a gente não consegue descansar. E pensamos que Deus vai nos amar pelos nossos méritos, ou pelas nossas conquistas, ou pelo aquilo que nós podemos fazer. Mas a palavra de Deus, ela traz para a gente algo totalmente diferente. Nós podemos fazer algo para Deus porque nós já fomos amados. E esse amor faz com que eu responda da melhor forma possível. Então nós descobrimos que exatamente que não podemos transformar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, o nosso relacionamento, em apenas uma religião. Nós devemos viver através daquilo que Deus quer que a gente viva, que é um relacionamento diário, conhecendo Ele dia após dia. Amém? Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a entender que nem tudo que a gente pensa ou que a gente quer, às vezes sai da maneira que a gente planeja. Quantos aqui já fizeram planos? Quantos aqui já pensaram em algo que você deseja para a sua vida? Você tem um planejamento, mas nem sempre sai da maneira que você quer. Quantos aqui são pessoas organizadas e planejam toda a sua semana? Levante a mão, deixa eu ver quem aqui planeja a semana, sabe o que é a hora que vai acordar, a hora que vai dormir, o que vai fazer, quem você vai visitar. Quantos são assim? Poucos? Agora deixa-me ver aqui, quem vive apenas o dia e sabe o que vai fazer por alto e espera que dê tudo certo, levante a mão. Eu consigo ver mais pessoas assim com a mão levantada e simplesmente assim como eu, às vezes, ok, hoje eu tenho que fazer isso, vamos ver o que vai dar e vamos seguir dessa maneira. E quando nós simplesmente queremos viver dessa maneira e pensamos que tudo que vai dar certo na nossa vida, tanto para quem não planeja, quanto para aquele que planeja tudo, existem alguns momentos que nem tudo vai sair da maneira que você espera. Nem tudo vai sair da maneira que você está planejando, ou como você justamente pensava que ia acontecer. E aí que está onde o ponto principal que você descobre a sua identidade de filho, onde você desenvolve essa característica de filho de Deus, que é saber descansar quando tudo está caindo ao seu redor. Quando tudo não sai da maneira que você quer, tudo sai da maneira desordenada, não sai planejada, e se você consegue descansar diante de Deus, essa é um dos pontos que revela a sua característica como filho. Existe um versículo que eu gosto muito, que está lá no livro de Salmos, se eu não me engano, no capítulo 4, que fala exatamente sobre isso, que em paz eu me deito e logo pego no sono, pois só Tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Eu acredito que esse seja o desejo de Deus para a nossa vida também, nessa noite, como características de um filho, reconhecer Ele como Pai e entender que nós podemos descansar na presença dEle. A pergunta que eu faço para você é: você tem descansado na presença de Deus? Você tem desfrutado da presença dEle e sabendo esperar em Deus, mesmo quando tudo não sai da maneira que você planeja? Existe uma frase que eu aprendi uma vez, que com certeza traz para a gente uma revelação sobre isso, que quando nós esperamos o mar se abrir,
talvez seja Deus querendo que a gente ande sobre as águas. Quando nós queremos que Deus faça de uma maneira na nossa vida, e talvez seja Deus tentando fazer de uma outra forma e nos mostrar um outro caminho. E nós precisamos aprender a esperar e descansar nele. Amém? Outra característica da identidade de um filho que confia no seu pai é confiar no pai mesmo quando ouve não. Vire para alguém do seu lado e diga assim bem firme, não. Não, mas com mais convicção, diga assim, ó, não. Vocês gostam disso, né? Vocês gostam disso. Deixa eu dizer algo para você. Talvez essa seja uma das palavras que a gente menos gosta de ouvir na nossa vida, é não. Quando não sai das coisas da maneira que você quer, quando alguém diz não para você, quando uma porta está se fechando diante de ti, isso parece que dá até um arrepio na gente. Quando a gente lembra do nosso contexto de criança, você lembra disso? Quando você era criança e seus pais diziam algo para você, ó, não faz isso, não vai por esse lugar. Ou quando era bem criancinha, não coloca o dedo na tomada. Alguém já fez isso? Você vai lá e faz algo que seus pais não pedem. Ou quando seu pai diz simplesmente assim, olha, não quero que você ande com essa pessoa, que não é uma boa pessoa para você estar caminhando. Ó, venha para casa depois da escola, ou faça isso dessa maneira. E simplesmente a gente não concorda com ele. Mas existe algo de Deus na nossa vida que a gente precisa reconhecer, é que existe não de Deus, que é sim para a nossa vida. Como Deus, como um verdadeiro pai, em algumas oportunidades ele vai dizer um não, mas lá na frente isso é um sim para algo que ele está planejando para você. Você consegue entender na história desse filho pródigo e do seu irmão? O irmão tinha tudo à disposição, mas simplesmente o pai não celebrou a vida dele, não fez uma festa para ele, e aquilo revelou muito mais sobre o coração do que se o pai tivesse dito sim. Na nossa vida é da mesma forma. Talvez Deus possa estar dizendo para você não para alguma coisa, não para uma área da sua vida, não para um projeto seu, mas talvez nesse não seja algo que Deus está preservando você, algo que Deus está cuidando da sua vida e está te dando um direcionamento. Quantas pessoas se envolvem, por exemplo, em relacionamentos e que lá na frente ela entende que houve um não de Deus para aquilo não dar certo e ela falou que foi um livramento. Quantos aqui já se envolveram num relacionamento e falaram assim, foi livramento de Deus? Pode levantar a mão e falar assim, graças a Deus. Algumas pessoas casadas, não levante a mão que você pode entender errado, mas porque a pessoa que você está é algo de Deus na sua vida, amém? Mas você já passou por algo lá atrás que você pode dizer assim, simplesmente foi algo que Deus está me livrando. Então, nós precisamos, como igreja, entender que existe não de Deus na nossa vida, que é um sim. Às vezes a porta ela não se abre, o sonho demora, e a resposta de Deus talvez não seja aquilo que você quer para a sua vida, mas é nesses momentos que a sua identidade como um filho, ela é provada. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, afirma para a gente, porque o Senhor corrige aquele a quem ama. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama. Um filho amadurecido, quando entende o amor do pai, nem sempre é manifestado através de um sim. Muitas vezes aparece justamente quando Deus fecha uma porta e nós estamos insistindo em abrir. Sabe, em algumas oportunidades da minha vida, eu simplesmente passei por algo que eu pensei, Deus, eu fui abandonado, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que dá tudo errado? Você já passou por uma fase assim, que tudo num dia só na sua vida parece que deu tudo errado? Parece que furou o pneu do carro, você se molhou, você brigou com uma pessoa, você viu o dinheiro na conta, assumiu, ou aconteceu tudo que parece na sua vida que foi uma tragédia. E simplesmente nesses dias a gente não consegue glorificar a Deus e reconhecer que Deus está nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, talvez seja Deus dizendo não para você em algumas coisas que Ele quer que você cresça exatamente nisso. Existe uma frase também que diz que a porta fechada é Deus, a porta aberta é Deus, mas a fechada também é Ele. Talvez seja essa a palavra de Deus na nossa vida, que nós somos filhos, e uma das nossas características como um bom filho é ouvir o não de Deus, que lá na frente pode ser um sim, amém? Amém. O ponto 5 da mensagem fala exatamente sobre isso. Quem carrega a identidade de filho, ele deixa de competir e aprende a celebrar.
quem carrega a identidade de filho deixa de competir e aprende a celebrar. Quando você vê que um verdadeiro filho de Deus, ele vai desenvolvendo algumas características, uma delas é reconhecer Deus como seu pai. Outras características é andar em direção a isso. Outra característica é entender que eu posso descansar diante de Deus. E uma outra característica também de um verdadeiro filho de Deus, ele não compete e aprende a celebrar a vida de outras pessoas. Uma das maiores dificuldades que a gente pode ter na nossa vida cristã é ver outra pessoa crescendo, ver outra pessoa sendo abençoada enquanto a nossa vez ainda não chegou. Você consegue entender que aquele filho, o irmão dele tinha acontecido tudo de errado na vida dele, mas ele não conseguia ver amor e graça na vida daquele irmão, de dizer, o meu irmão voltou. A palavra de Deus fala que em nenhum momento ele chamou o outro de irmão, ele chamou esse teu filho, esse teu filho. Em nenhum momento ele conseguiu colocar aquele outro rapaz como seu irmão na sua vida. Talvez esse seja uma das dificuldades que a gente precisa vencer para a gente desenvolver a nossa identidade como um filho de Deus, é celebrar a vida de outras pessoas. Algumas pessoas dizem que nos momentos difíceis você sempre tem alguém do seu lado, mas nos momentos bons também prova quem é seu verdadeiro amigo. Porque quando a sua vida vai bem, quando tudo está bem, você vai ver quem celebra com você e quem não celebra a sua vida. Na nossa vida, a gente aprende a não competir com os outros, a gente aprende a não viver uma vida de comparação, e sabendo que lá na frente, Deus pode abençoar a nossa vida, nós agradecemos a Ele, mas se não acontecer, eu abençoo a vida do meu irmão, e o que o Deus faz na vida dele, possa ser celebrado, amém? Enquanto o pai, ele fazia festa, o irmão, ele simplesmente fazia contas e não queria participar daquela festa. Um dos pontos principais dessa mensagem é justamente uma palavra simples, mas a gente consegue entender que existe algo profundo, de que aquele irmão, ele não queria entrar na festa do retorno do seu irmão. Quando a gente vive uma vida cristã com as características de um filho que tem uma identidade revelada, a gente consegue celebrar a vida dos outros, a gente consegue abençoar e desejar que outras pessoas possam ir mais longe do que a gente foi. Então, o filho, ele entende que o amor do pai não precisa simplesmente estar só nele. O amor de Deus Pai também é compartilhado com outras pessoas. A palavra de Deus, em Romanos, fala para a gente que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E não há necessidade da gente competir sabendo que nós pertencemos à mesma família. Toque alguém do seu lado e diga assim, ó, você pertence à minha família em Deus. Toque alguém do seu lado e diga isso, você faz parte da minha família. Nós não estamos querendo ser um melhor do que os outros, nós estamos crescendo nessa paternidade que Deus tem para a gente, amém? Mas uma característica dos filhos de Deus, quem carrega a identidade de filho manifesta o caráter do pai. Quem carrega a identidade de filho manifesta o caráter do pai. Em Efésios 5:1 diz o seguinte, seja imitadores de Deus como filhos amados. Existe uma frase que diz que a convivência produz a semelhança. E é inevitável que alguns filhos acabem se tornando parecido com o pai. Tem uma frase que eu nem sempre concordo 100% com ela, mas eu já ouvi uma vez que dizia que dificilmente um fruto cai longe do pé. Quem já ouviu isso? Na questão de uma fruta, a gente consegue entender sobre isso. E na nossa vida existem algumas características que a gente consegue ver que nós somos filhos de Deus. Pelos frutos que nós produzimos, sobre as características que a gente vive. E quando a gente olha para a nossa vida, nós precisamos perceber e reconhecer que existe algo que Deus quer trabalhar no nosso coração sobre essa verdadeira identidade. Existe algo no nosso coração sobre que nós precisamos manifestar características de um verdadeiro filho de Deus. Talvez não é sobre muito conhecer a palavra de Deus, talvez não seja só apenas por se aprofundar no ensino, mas viver exatamente como um filho. Não é apenas sobre reconhecer a palavra de Deus e ter uma base de estudo sobre isso é muito bom, mas nós precisamos, dia por dia, ser transformados por Ele e viver verdadeiramente como filhos. Não é sobre só o que a gente pensa,
mas nós também precisamos viver da forma que a gente fala e da forma que a gente manifesta esse caráter de Deus. Talvez na nossa vida a gente tenha dificuldade exatamente nisso, porque nós transferimos para Deus os defeitos, as falhas que a gente aprendeu na nossa vida, na nossa família terrena, e nós não conseguimos ver Deus como um verdadeiro Pai na nossa vida. Mas quando nós temos essa revelação, nós quebramos essa barreira e temos revelação de que Deus ele é um Pai de amor, que nos ama, que nos quer por perto e que nós fazemos parte dessa família, nós conseguimos manifestar o caráter de Deus. Quando nós olhamos para o caráter de Deus, nós conseguimos aprender a perdoar as pessoas, porque nós já fomos perdoados. Nós conseguimos perdoar a nossa família, nós conseguimos perdoar aquelas pessoas que convivem com a gente, porque um dia nós já fomos perdoados. Nós conseguimos demonstrar misericórdia, porque nós já recebemos misericórdia de Deus. Nós conseguimos demonstrar compaixão, porque Deus já foi compassivo conosco. E nós conseguimos celebrar a vida de outras pessoas porque Deus já nos resgatou. E a identidade de um verdadeiro filho, ela não se manifesta apenas nas palavras, mas principalmente na forma que nós vivemos. Jesus disse: nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. E o interessante é que Deus ele deseja que nós sejamos filhos parecidos com Ele. Sabe, nessa noite, nesse finzinho de palavra, eu quero deixar algo de Deus sobre a sua vida, que com certeza, eu acredito que Ele esteja trabalhando no seu coração. Talvez na sua vida você não se veja como um verdadeiro filho, talvez você não possa olhar para você mesmo e ver: Wesley, eu não estou desenvolvendo essas características de um filho. Talvez você pare para pensar aonde está o seu coração e o que tem impedido você de assumir essa verdadeira identidade de filho. Talvez isso seja o que Deus esteja colocando no seu coração, mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: Deus ele quer revelar a paternidade dele na sua vida. Ele quer que você assuma a identidade de filho. Ele quer que você assuma esse comportamento, essas características como um verdadeiro filho de Deus. E uma das maneiras que você tem de realmente conhecer essa identidade na sua vida é você conseguir ouvir a voz dele para você. No começo da palavra eu contei aquela história de que eu conseguia ouvir a voz do meu pai independente da multidão. Talvez na sua vida esteja dessa mesma maneira. Você está tentando ouvir a voz dele, mas existem outras vozes que estão tentando silenciar você. Talvez exista voz da culpa. A culpa é o inimigo tentar na sua vida mostrar o que você fez de errado. Talvez seja uma outra voz, que seja a voz da vergonha, onde o inimigo está tentando trazer para você uma imagem distorcida, dizendo que você é o seu erro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus um dia ele morreu na cruz para conectar você ao Pai. E você é perdoado por Ele, e você é feito filho de Deus. Eu quero convidar você a se levantar. Você pode ficar no seu lugar em pé, se você recebe essa palavra. Você pode